com o pastor Felipe. Boa noite, irmã da igreja. Boa noite. Bem, a turma hoje veio à noite, que coisa boa. Meus irmãos, eu quero conversar com os irmãos hoje sobre um tema. Todo mundo aqui quer a bênção, todo mundo aqui quer ser abençoado, amém? Vocês não estão afim de bênção não, né? Tem algumas coisas que a gente pensa, e tem muita gente por aí que está correndo atrás da tal da bênção. E é preciso a gente analisar direitinho que há certas coisas na nossa vida que não parecem ser bênção, mas que são bênção. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre um assunto que é a bênção da falta de fé. Pastor, falta de fé pode ser bênção? Pode ser bênção. Eu vou te explicar, você vai me acompanhar. Acompanhe comigo o raciocínio. Nós vivemos um tempo esquisito, mas é um tempo também que, diante de tantas coisas acontecendo, as pessoas procuram ouvir palestras. Obrigado. As pessoas procuram ouvir palestras aí fora de pregadores, não pregadores, né? Mas de preletores motivacionais, os chamados coaches, né? Tem um coach que é mais para a área de família, o coach que é mais para a área de assuntos financeiros. São pessoas que eles são palestrantes motivacionais. E tem vários assuntos, por exemplo, a área profissional, sentimental, financeira, criação de filhos, saúde, dieta, exercícios físicos e pasmem vocês. Tem coach que funciona até para organização de guarda-roupa. Tem gente que ensina na internet a organizar o guarda-roupa. Você imagina uma coisa dessa? Pois bem. Bom, sempre houve palestrantes de sucesso, gente com aquele magnetismo pessoal que sabe comunicar sobre esses e outros tantos assuntos, mas a coisa ganhou, com as mídias sociais, ganhou uma outra proporção, porque as redes ajudam a multiplicar esse conteúdo e você passa para um, que já passa para outro, daqui a pouco o negócio ganhou o país e o mundo. Vão mandando essas palestras e seus fragmentos. E por isso alguns nomes passaram a se destacar além de outros nomes. E ganhei, por terem milhares e milhares de seguidores, alguns desses palestrantes se tornaram, além de coaches, eles se tornaram influencers, influenciadores. É uma das palavras da moda, né? Influencer. Os influencers aí de fora, os influencers do mundo, seculares, para montar as suas palestras motivacionais, eles se valem de diversas fontes. Usam material de educadores renomados, usam ideias que são contidas dentro das mais variadas áreas da correntes filosóficas, por exemplo, uma corrente filosófica behaviorista ou existencialista. O público nem sabe, mas está bebendo filosofia dentro daquilo ali. Outros vão apresentar estatísticas, planos de investimento, diversos tipos de dados que possam fornecer e dar robusteza às suas palestras, né? Possam fornecer sustentação às suas palestras. Mas sabe o que todos os coaches têm em comum? Todos eles partem de um ponto em comum. Todo influencer e todo coach vai usar algum tempo para convencer os seus seguidores de que os seus seguidores têm plena capacidade de conseguir alcançar os seus objetivos. Aquela velha história, o poder está em você. Você vai conseguir. Eu vou te dar aqui uns 11 passos
para a vitória e você vai conseguir. Vai mudar o seu relacionamento com a sua esposa, vai mudar o relacionamento com o seu filho, a sua organização, você vai parar de procrastinar com o número de passos que você vai fazer. Ou seja, ele está oferecendo a você poder. Seja o poder de mudar sua dinâmica familiar, de mudar sua vida financeira, de mudar seu corpo com exercícios em casa. Tem uma turma aí oferecendo agora exercício na cadeira, né? Você senta lá na cadeira de casa, aí faz flexão de braço, faz flexão abdominal, uma série de coisas. Outros oferecem sucesso na comunicação pessoal, no ambiente corporativo, no trabalho. Ou seja, o poder de você conseguir, de alguma forma, transformar a sua vida em alguma dessas áreas. Existe até uma palavra, não sei se os irmãos conhecem essa palavra, criaram uma palavra para descrever a capacidade que um influencer tem de engajar os seus seguidores. Essa palavra é rapport. Gilson, que é da área de vendas, deve conhecer o tal do rapport. Rapport nada mais é que uma conexão entre o influencer e seu público, com o objetivo de levar os seus seguidores a tomar uma decisão, como, por exemplo, comprar um curso online ou um curso presencial, comprar um livro, seguir o canal daquele influencer, espalhar os seus vídeos, seguir determinada dieta. Ou seja, o rapport é o poder, a capacidade que o influencer tem de levar alguém a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude. Como se pode observar, estamos falando aqui de uma dinâmica de vendas, nada mais, nada menos do que uma dinâmica de vendas. E o que é que está sendo vendido? Já falei, poder. Estão te vendendo poder, mediante os influencers e mediante os coaches da vida. E que poder é esse? É o suposto poder, que nem todos vão de fato conseguir. Isso é uma verdade. Nem todos vão conseguir, mas vão vender a ideia de que você tem um suposto poder de, após consumir aquele conteúdo, assina aqui o nosso canal, assine e entre aqui no nosso grupo, entre no nosso grupo do WhatsApp, que você vai conseguir, e aí você já está enredado, você compra um kit, você compra outro kit, e você entra no assunto, você começa a seguir aquele assunto, e você começa a ver gente dizendo que está dando certo, e você entra naquele negócio e vai gastando tempo, e vai gastando dinheiro. E a venda é essa, é o suposto poder de você, então, após consumir aquele conteúdo, alcançar objetivos que antes você não conseguiria. Era necessário que você entrasse ali e conseguisse seguir aqueles passos para então você conseguir ter esse sucesso. E tudo começa, onde é que começa essa venda de poder? Começa enchendo a tua bola, elevando a tua autoestima. Não, você não é procrastinador. Não, você não é preguiçoso. Procrastinação não é preguiça. Você sabia disso? Pode ser um problema de uso de dopamina no seu organismo. Então você está viciado em dopamina. Eu vou te ensinar a sair desse círculo vicioso da dopamina e você vai parar de procrastinar, de empurrar com a barriga. Vou parar de dizer que você é preguiçoso. É desse jeito. Isso aqui é um caso real, que eu vejo sempre, com frequência. Essa história da dopamina, preguiça, é um caso real. Está aí, vendendo para quem quiser ver. Então tudo começa com a venda. Antes de te vender, ele vai elevar a tua autoestima para dizer que você pode. Você tem poder. E você consegue. E aí, o influencer, ele vai dizer a você, vai te direcionar a crer em si mesmo. Acredite no seu potencial. Acredite na sua força interior. Acredite que com poucos dias fazendo o treino na cadeira, você vai estar com o abdominal já diferenciado. É desse jeito. O Gilson está rindo.
Vamos fazer o treino da cadeira de Gilson, eu e você, uma semana, vamos ver? Então eles fazem isso, querem que a gente acredite, que a gente acredite em si mesmo, no nosso poder de mudar situações de maneira até relativamente rápida e fácil. Acontece que esse mesmo fenômeno de vendas, que são os influencers, que são os coaches, esse mesmo movimento entrou na igreja. Os irmãos têm noção disso? Entrou na igreja. Esse movimento de vendas entrou na igreja. E algumas pessoas começaram a gravar vídeos para o YouTube e outras plataformas com a finalidade de aumentar visualizações e ganhar mais e mais seguidores. E quanto mais seguidores, mais potencial de vendas. A diferença básica entre o influencer aí fora e o influencer gospel do evangelho é que esse último ele usa a Bíblia, dá uma distorcidinha aqui, uma amenizadazinha ali, mas ele usa lá o texto bíblico, muito embora o discurso deles não seja bíblico. Os irmãos estão entendendo? O discurso deles não é bíblico, mas eles usam textos bíblicos e fica parecendo, para quem é desavisado, para quem não lê Bíblia, para quem não conhece a palavra de Deus, fica parecendo que aquilo ali é algo totalmente diferenciado que vai mudar a vida dele. Então eu vou comprar o livro desse cara, eu vou assinar o canal dele, eu vou fazer parte do grupo exclusivo e aí eu vou chegar lá. E como é que tudo começa nos influencers gospel? Da mesma forma, vendendo para você, porque você é especial, porque você é alguém diferenciado, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus deu tudo para você ser feliz e Deus quer que você seja feliz. E aí a ideia central é aquela de vendas. Porque você pode, acredite que você pode, acredite que você vai. Bom, o movimento ganhou um apelido: teologia do coach. Alguns nomes se destacam, eu não vou falar o nome de nenhum deles aqui. Alguns nomes se destacam nesse grupo de teólogos do coach, que como todo influencer lançam mão de frases de efeito, filosofia, estatística e todo tipo de malabarismos com a Bíblia para influenciar seu público e ganhar mais seguidores e mais dinheiro. O objetivo de venda desse grupo de influencers é exatamente o mesmo dos outros. O que eles vendem? O que o influencer gospel vende? Poder. E a base sobre a qual esse poder se estabelece também é a mesma: a autoestima de quem os ouve. E o poder pessoal que eles dizem que cada membro de sua audiência tem para mudar as suas situações. Você vai conseguir, você vai vencer. Aquilo que vem aqui agora, você vem aqui no altar, você vai conseguir, porque você tem capacidade, porque Deus é ao seu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Está vendo aí o uso da coisa, como é que é? Desse jeito. Eles usam porções da Bíblia para isso. Mas a teologia do coach, ela não é teologia. Não é teologia. Porque o que está no centro da teologia, eu tenho dado aula de teologia sistemática. E a teologia, ela é assim definida. Teologia é o estudo de Deus e das suas relações com as obras criadas, com o universo criado. Então não é apenas o estudo de Deus, é o estudo de Deus e da relação dele com o universo criado, inclusive nós, seres humanos. Percebe? Quais são as fontes da teologia? Dentre elas está lá, a principal fonte da teologia, a palavra de Deus. A teologia é uma ciência humana que estuda a revelação de Deus. E a revelação de Deus, ela tem um centro. E qual é o centro da revelação de Deus? Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a pegada da teologia. Nós não podemos ir além da Bíblia, nós não podemos esconder partes da Bíblia.
A teologia, ela é feita, ela é um estudo, uma ciência humana, mas que se debruça e bebe desta fonte que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Portanto, teologia do coach não é teologia, porque no centro dela não está a Bíblia, mas a Bíblia é usada por ela. No centro dela não está Jesus, mas o nome de Jesus é usado para fazer vendas. Os irmãos percebem? Quem está no centro da teologia do coach? O homem. O seu desejo, que eu estou aqui magicamente oferecendo numa bandeja para você, se você apenas assinar o meu canal, ou comprar o meu livro, ou assistir as minhas palestras, ou espalhar os meus vídeos, ou comprar os produtos da lojinha aqui do nosso site, acessa lá meu Facebook, me segue no Instagram. É isso, é venda. Não é teologia. O homem e os desejos do homem está no centro da teologia do coach. Tudo começa no homem, e daí, meu irmão, quando a coisa não está focada em Deus, quando não está bebendo da palavra de Deus, mas usando a palavra de Deus, vem absurdas distorções. Eu vou citar 3 frases famosíssimas dessa turma aí da teologia do coach. Vai doer nos meus ouvidos, me perdoa. Vamos lá, primeira frase. Um deles disse assim: você é um ponto fraco de Deus. Como se Deus tivesse um ponto fraco, né? Logo eu vou ser o ponto fraco de Deus. Misericórdia. Um outro, um pouquinho mais saidinho, já foi além, disse assim: não me sinto inferior a Deus. Oi? O cara disse isso, irmão. O outro, esse aqui eu brinquei, desculpa. A terceira disse assim: do coração de Jesus você é o centro. Dói, não dói ouvir um negócio desse? Você é o centro do coração de Jesus. Misericórdia. Veja-se que essas ideias absurdas começaram com uma simples proposta: aumentar a autoestima do ouvinte. Percebe como essas 3 frases tentam aumentar a tua autoestima, dizendo que você é os quindins de aiá de Deus, você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola da geladeira diante de Deus. Você é o cara. Você, minha irmã, é a maior bênção que tem sobre a face da terra. Essa é a ideia que eles querem te vender, para atrair a tua atenção e fazer com que você vá atrás do canto da sereia. Para quê? Fazendo isso, aumentando a tua autoestima, massageando bem o teu ego, ele vai tentar te convencer de que você tem poder para mudar a sua... Você tem poder para mudar a sua história. Não é Deus que tem. Deus é apenas um meio que você vai usar para mudar a tua história. Olha a distorção da coisa. Quantos estão entendendo? Por isso hoje eu quero exaltar a bênção da falta de fé, como eu falei no começo. Mas é a bênção da falta de fé em mim mesmo. A bênção da falta de fé em nós mesmos, meus irmãos. Porque se nós cairmos nessa esparrela, se nós cairmos nesta conversa de exercitarmos a fé não em Deus que é Senhor, mas em nós mesmos, e usando Deus e a sua palavra para alcançar os nossos objetivos, a coisa não vai terminar bem para nós. O Senhor Jesus alertou: haverá muitos que naquele grande dia me dirão: Senhor, Senhor, mas o teu nome não fizemos isso, não expulsamos demônios, não fizemos aquilo. Jesus lhes disse: eu lhes direi abertamente naquele dia: não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, eu dou graças a Deus por essa minha falta de fé. Eu espero que você também tenha falta de fé todo dia. Falta de fé em você mesmo, falta de fé nas suas capacidades, falta de fé na sua inteligência, na sua possibilidade de resolver alguma coisa pelas próprias forças. Meu irmão, minha irmã, celebre a falta de fé em si mesmo. Não vá atrás dessa turma. Tire os olhos de si mesmo, da sua capacidade, da sua possibilidade, e coloque os olhos no Senhor Jesus. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui. 4 pessoas na Bíblia, 4 homens, que nos mostram como é bom
não confiar em si mesmo. Primeiro deles é Moisés. Moisés, em Êxodo 3, o Senhor Deus aparece a Moisés naquela sarça ardente. E ali eles têm uma conversa. Deus manda Moisés tirar as sandálias dos seus pés. E aí ele começa a falar: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero tirar o meu povo do Egito, Moisés. E você vai lá, vai falar com o faraó e vai tirar o meu povo do Egito. O Moisés deu um pulo para trás. Versículo 11, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Estou lendo tudo que eu vou ler aqui é na NVT, tá, Tamara? Mas Êxodo 3, 11. Olha a resposta de Moisés quando Deus chama ele. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu? Olha a falta de fé em si mesmo. Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu, de novo, para tirar o povo de Israel do Egito? E a resposta: Deus respondeu: eu estarei com você. Portanto, Moisés sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer. 40 anos depois de ter fugido do Egito, 40 anos apacentando ovelhas em Midian, como assim eu vou tirar alguém do Egito? Não tem uma condição. Mas a resposta não estava em Moisés. A resposta estava na obediência de Moisés e no poder de Deus. Os irmãos ainda creem nisso? Amém. É isso. Séculos mais tarde, Tamara, Juízes capítulo 7. Séculos mais tarde, nós vamos encontrar um outro homem, Gideão. Os midianitas estavam apertando Israel, dificultando que Israel pudesse plantar, colher, até se alimentar. Estava difícil. E Gideão, para vocês terem uma ideia, ele estava malhando trigo no lagar, que era o lugar onde se pisava as uvas. Por quê? Porque não era a época de colheita de uva, portanto, os midianitas talvez não desconfiassem que estivesse alguém ali usando o lagar. Então ele leva o trigo dele para fazer lá naquele lugar inusitado. Bom, aí ele começa a reclamar, o homem de Deus fala alguma coisa com ele, ele começa a reclamar: mas olha, os nossos antepassados falaram do nosso Deus e tal. Depois aparece o anjo do Senhor. E olha o que acontece, a conversa que Gideão tem com o Senhor, verso 14. Então o Senhor se virou para ele, para Gideão, e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Olha a moral que Deus está dando para ele. Sou eu quem o envia. E aí Gideão responde no verso 15: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Senhor, você está mandando a pessoa errada, não é possível um negócio desse. Mas no verso 16 vem a resposta: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Outro que foi enviado, e ao ser enviado ele balança e diz: eu não pode ser. Não acreditava em si mesmo, não tinha fé em si mesmo. Alguns séculos ainda depois foi a vez do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, Tamara, por favor. O capítulo 6 de Isaías, ele começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. E aí ele vai contar tudo aquilo que ele viu ali. Anjos em volta do altar do Senhor, e ele cai em si. Ele diz: olha, eu vou perecendo, eu vou morrer. Versículo 5. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se mancou de quem ele era. Ele se tocou, ele entendeu que ele era um verme diante do Deus eterno. Ele disse: bom, agora chegou a minha hora, vou morrer.
Verso 6: Então um dos serafins, aqueles que voavam lá no entorno do trono, voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Ou seja, aquilo que ele acabou de cair a ficha, de que ele era um pecador, que ele tinha pecado na vida dele, é só pecado, agora ele está purificado. Até aqui, a sentença da vida dele, ele mesmo havia acabado de dar. A sentença para mim é morte, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas agora que o pecado foi simbolicamente retirado, a coisa muda de figura. Verso 8: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E aí Isaías responde: Aqui estou, envia-me. Ou, como lemos na versão clássica, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora que ele estava purificado, ele tinha condições não só de subsistir na presença de Deus, como ainda ousou ser o seu mensageiro. Ah, meu irmão, se Isaías dependesse de confiar em si mesmo, ele teria morrido. Da mesma forma, o profeta Jeremias, no capítulo 1, Tamara, por favor, a partir do verso 4, a chamada de Jeremias foi assim, verso 4: O Senhor me deu essa mensagem: Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta às nações. Olha a resposta de Jeremias: Então eu disse: Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Na versão clássica, não passo de uma criança. O Senhor respondeu: Não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras na sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Mais um homem que não tinha condição de nada, que se dependesse das próprias forças, não chegaria a lugar nenhum, mas que foi chamado pelo Senhor, e o Senhor comissionou. O último exemplo que eu quero dar é do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, já no comecinho do verso 1. Veja o que Paulo vai dizer à igreja em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 5. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Quanta diferença dessa turma da teologia do coach, que sabe todas as respostas, que pode fazer você mudar a sua vida, porque ele é o cara. Paulo, que era Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, disse: fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Ei, você pode realizar a obra de Deus em fraqueza, atemorizado, trêmulo, mas debaixo da poderosa mão de Deus. Confia no Senhor e não no teu taco, e não na tua percepção, não na tua inteligência, não no teu conhecimento. Não, confia no Senhor. É o que Paulo disse: resolvi apresentar a vocês apenas uma coisa, Jesus Cristo, e este
crucificado. Verso 4. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. O poder não estava em Paulo, o poder estava no Espírito que usava Paulo. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ah, meus irmãos, isso aqui é bênção, isso aqui é um renovo, isso aqui é um refrigério para a alma da gente. Olhar um homem do calibre do apóstolo Paulo dizendo fraqueza, atemorizado, trêmulo, mas dependente do poder de Deus, para que vocês pudessem ser confiantes apenas no poder de Deus e não na sabedoria humana. É assim que tem que ser. Esquece esse negócio de teologia do coach. Esses homens que eu citei aqui viveram tempos difíceis, enfrentaram duros desafios e nos mostram que o caminho para encontrar poder para solucionar todas essas questões não é olhar para dentro de nós mesmos e buscar alguma força interior. Não, ao contrário. Devemos buscar o verdadeiro poder em Deus, entregando a Ele nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E então confiar no poder de Deus e na sua atuação em resposta à nossa fé depositada nele. 3 verbos: entrega, confia, fará. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu creio assim, a palavra me ensina isso. Bom, e nós? A vida não é fácil, nunca foi fácil para ninguém sobre a face da terra. A verdade é essa. E como todas as gerações antes de nós, e como as gerações que ainda virão por aí, hoje nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos repletos de desafios no âmbito pessoal. Sabe aquele dia que nem você está se aguentando? Desafio no âmbito pessoal, desafio no âmbito familiar, desafio no âmbito da saúde, do corpo, do cuidado com o corpo, com a saúde, desafios no âmbito financeiro, pessoal, trabalho, enfim, temos muitos desafios todos os dias na nossa vida. E certamente devemos buscar todos os dias a bênção da falta de fé em nós mesmos para solucionar. Pois nós não temos méritos, nós não temos capacidade e nós não temos poder em nós mesmos para solucionar tudo aquilo que se apresenta diante de nós. A verdade é essa. Esses homens também enfrentaram suas lutas, suas batalhas, mas já vimos aqui que nenhum deles matou no peito e disse assim: deixa comigo que eu vou matar aqui essa questão. Não, todos eles confiaram no poder de Deus. Vamos ver o que aconteceu com alguns deles. O primeiro que eu citei foi, quem lembra? Moisés. Moisés, lá em Números, no capítulo 4, Moisés enfrenta um levante. 3 chefes de família se levantam, querem tirar Moisés do comando e levar o povo de volta para o Egito. O nome dos 3: Coré, Datã e Abirão. E eles estavam conseguindo levantar o povo contra Moisés. O que foi que Moisés fez? Guerreiros, vamos acabar com Coré, Datã e Abirão. Prendam-nos, ponham-nos a ferros, alguma coisa assim, não. Números capítulo 4, versículo 4, você vai ver o que Moisés fez. Ele se ajoelha com o rosto no chão, diante de Deus, dependente do poder de Deus. E o resto é história. Deus abriu o chão, e o chão engoliu Coré, Datã, Abirão, família, animais, tudo. Porque Moisés não confiou na sua liderança, no seu poder de liderança, mas confiou em Deus.
Falei de um outro homem também, o segundo que eu falei, quem lembra? Gideão. Não está prestando atenção, Deus seja louvado. Gideão foi o segundo homem que eu citei. E aí Deus falou para ele, né, vai nessa tua força, homem valente, aquela coisa toda e tal. Gideão fez ali uns testes com Deus. Bom, Senhor, então vou colocar esse novelo de lã ali do lado de fora, e se o orvalho da noite encher o novelo de lã, mas o chão estiver seco, eu sei que veio da tua parte. No dia seguinte estava lá certinho. Então agora vamos inverter, Senhor, outra noite, só me dá mais uma chance. Vou deixar o novelo de lã lá fora. Se estiver tudo molhado de orvalho e o novelo estiver sequinho, eu vou saber que o Senhor está nesse negócio. Deus faz a coisa acontecer. E aí Gideão entende, bom, é da parte de Deus essa ordem, vou enfrentar. Muito bem, Gideão, vai, vou. O que eu faço, Senhor? Junto ao exército aí de Israel, uma toda. Irmão Elton, tu ia para a guerra com 32 mil homens? Eu ia. Vou pesadão para a guerra, hein? 32 mil. Ah, não vai sobrar um. Mas ele estava confiando nele. Ele estava confiando no exército dele, 32 mil. Bom, falou que ia confiar em Deus, Gideão? Falei, né, Senhor? Então tá, então junta aqui o exército. Faz o seguinte, vê aí quem não quer ficar. De 32 mil já caiu para 10 mil. Caramba, ficou com um terço. Com 10 mil, Gideão já estava tenso. Mas o Senhor falou, beleza, vamos que vamos. Sobraram 10 mil. Gideão, bota essa turma para beber água. Beber água, sim, beber água. É. E aí, o que faz? Leva lá, leva para beberem água. Agora observa quem está bebendo água aí. Quem se debruçar sobre a água para beber, lamber água como fazem os animais, você bota para fora. E quem se abaixar, se agachar e beber água com a mão, esse você vai levar. Quem se lembra quantos sobraram no exército de Gideão? De 32 mil. Gideão só teve liberação da parte de Deus para levar 300 homens. Fala a verdade, dava para confiar só nele? Sem condições. Dava para confiar em 300? Sem condições. Nem que fosse o rei de Esparta, não dava para confiar. Está lá em Juízes, no capítulo 7. Ele seguiu o plano de Deus e venceu o exército midianita com 300 homens. Porque o poder não estava nele, porque a força não era dele, porque a autoridade não era dele, nem dos seus 300. O poder vinha de Deus. Deus seja louvado pela falta de fé que Gideão tinha em si mesmo. Falei de outro homem aqui também, um profeta, Jeremias. Vou pular no Isaías, para a gente encurtar. Jeremias foi chamado, né? A gente viu aqui, não passo de uma criança, Senhor, que é isso? Não, eu te dou autoridade. E Jeremias passou tempo pregando e dizendo, olha, vocês vão ser levados para o cativeiro. Não adianta, Judá vai cair, Jerusalém vai cair. E ele foi perseguido, e ele foi agredido, e ele foi preso no pátio da guarda, e ele foi jogado numa cisterna para morrer. O seu povo não queria ouvir a voz de Jeremias, porque todos os outros profetas que eram falsos diziam que ia dar tudo certo, que Judá ia se dar super bem. Só Jeremias, um homem, contra toda uma nação, dizendo, vão ser levados para o cativeiro. Confiou no Senhor, entregou a sua vida verdadeiramente na mão do Senhor, para o Senhor fazer o que ele quisesse. E o que aconteceu? A palavra dele se cumpriu. Os babilônios invadiram Judá, cercaram Jerusalém, derrubaram os muros e mataram a muitos e levaram outros tantos para a Babilônia como cativos. Quem foi amarrado já estava com corrente na mão, sendo arrastado para a Babilônia. O próprio Jeremias estava sendo já arrastado para a Babilônia. Quando o Senhor usa um chefe da guarda
Babilônia, um homem de um nome tranquilo, Nebuzaradã. A irmã aí que estiver pensando em ter um filho, pode guardar esse nome bonito, Nebuzaradã. O Nebuzaradã, que era o chefe da guarda, viu Jeremias, amando do rei, libertou Jeremias e disse: Jeremias, olha, contra você não vai pegar nada, porque você sempre avisou que isso ia acontecer, que esse povo fez o mal. E olha só, o inimigo, enquanto o povo dele jogava ele na cisterna, enquanto o povo dele queria matá-lo, o inimigo, depois da vitória, falou: você fica livre aí para fazer o que você quiser. Se você quiser ir para Babilônia, pode ir, você vai ser muito bem recebido. Se quiser ficar aqui em Jerusalém, você pode ficar também. Ele ficou lá, no meio do povo de Israel, ainda que sobrou, no povo de Judá que sobrou. Os inimigos trataram bem o profeta, que afinal não foi para o cativeiro e nem foi morto, com os rebeldes que não ouviram sua palavra. Por quê? Porque o poder não estava em Jeremias, porque a fé de Jeremias não estava colocada sobre ele mesmo, mas estava colocada no Senhor. Bom, o último homem que eu falei aqui, quem foi? O apóstolo Paulo. Paulo, por fim, diante de tudo aquilo, Paulo que escolheu não pregar sabedorias humanas, mas escolheu pregar a Cristo e esse crucificado, Paulo que se colocou diante de Deus até a morte, Paulo pregou o Evangelho até os confins da terra de seu tempo, criou novas lideranças para a igreja. Paulo escreveu, como eu já disse hoje, metade do Novo Testamento, e teve carta de prisão, e teve naufrágio, e teve picada de cobra mortífera nele, daquela peçonhenta, teve de tudo. E ao final, Paulo escreve lá a Timóteo, satisfeito ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Porque Paulo pode declarar uma coisa dessas, mesmo em prisão, mesmo a caminho de uma morte por decapitação? Porque Paulo não confiava no poder dele mesmo, não estava confiando em si mesmo. Paulo confiava em Deus. Ele mesmo tinha declarado: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ah, meus irmãos, quando o centro não está em nós mesmos, porque nós somos fracos, porque nós somos falhos, mas quando o centro está em Deus, que é todo-poderoso, perfeito, sabe de todas as coisas, quando o centro está no lugar certo, o centro da nossa vida está no lugar certo, que é em Deus, tudo funciona. Temos um hino do cantor cristão que diz isso: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Que assim seja, que possamos a cada dia olhar para Cristo e cada vez menos olhar para nós. Possamos falar como, ao invés dessa teologia do coach diz aí, que nós possamos fazer como João Batista, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e dizendo de peito aberto: importa que Ele cresça e eu diminua. Que seja uma semana de meditarmos nessas coisas, de recolocarmos, reconduzirmos a nossa fé plenamente aos pés do Senhor, para o plano que Ele tiver para nós, para aquilo que Ele quiser que nós façamos, com integridade, com amor, com plena confiança nele. Esquece as suas capacidades, esquece os seus desígnios, os seus desejos, os seus prazeres. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos orar. Pai amado, nos alimenta nessa noite, nessa palavra, Senhor, que nós possamos verdadeiramente ir com essa palavra nos nossos corações, ruminando,
reavaliando, possamos rever no YouTube, depois de postado, que possamos pensar e cada dia para entregarmos mais nas mãos do Senhor, os nossos desejos, os nossos desígnios, as nossas capacidades e capacitações, porque Tu, Senhor, és o dono de todas as coisas, o Senhor é o nosso dono também. Nos ajuda a servir ao Senhor de maneira digna. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém.